Olá, olá! Depois de muito tempo mesmo, então vamos nos reencontrar aqui com assuntos de trabalho, previdência privada, investimento. Vamos falar sobre novas atualizações dos sistemas, né? E tudo mais que vocês sugerirem e que esteja ao meu alcance auxiliar. Bom, então vamos começar hoje com uma interessante situação que aconteceu. Vamos ver. Essa interessante situação que aconteceu agora em setembro, com a publicação da Lei 14.973, de 16 de setembro agora de 2024. Então, o que é essa legislação? É uma legislação que a gente tem que analisar um pouco a questão do governo atual. Então, não quero entrar no juízo de valor, eu quero apenas sobre o governo, tá? Eu só quero dizer assim que existem gastos elevados já só com o governo em si, né? Ministérios e muitas pessoas, muitas viagens, bom, enfim, não vem ao caso aqui, não é isso que eu quero falar. Então a gente precisa cortar, né? É necessário cortar de alguns, né? De algumas situações em que o gasto é muito elevado. E é um gasto muito elevado que temos com previdência no Brasil, né? Temos um gasto elevado. Mas temos um gasto elevado porque estamos num momento que, em razão de o nosso regime de previdência ser um regime de repartição, né? Não ter como se sustentar como se sustentava antigamente, né? Sabemos todos que está diminuindo a quantidade de nascimentos, né? A natalidade. Então, diminuindo a natalidade, automaticamente o mercado de trabalho futuramente diminui e nós, né, que estamos no auge do mercado de trabalho, né, e contribuindo para a nossa previdência, vamos ter que ter pessoas no mercado de trabalho contribuindo para que nós, quando nos aposentarmos, tenhamos a nossa aposentadoria. Então, é isso que quer dizer repartição, né? A gente paga hoje para quem está recebendo hoje. Então, quando a gente vier a se aposentar no futuro, tem que ter gente contribuindo para pagar a nossa. Certo? Esse é o regime de repartição. E como, né, está aumentando o número de idosos e a tendência a aumentar cada vez mais, e diminuindo a natalidade, é muito provável que não dê certo o negócio, a balança se desequilibre. Já está hoje desequilibrada, já tem rombo do INSS e fizemos uma reforma em 2019 e vamos precisar de outra, né? Eu com certeza vou passar por outra reforma antes de me aposentar, né? Tô falando neste momento do regime geral de previdência social, tá? Previdência do INSS. Então, eu tenho observado aí alguns comentários, alguns youtubers, o que eu não acho ruim, acho legal, porque agora sou também, né? Uma pessoa influencer ou uma pessoa que dá opinião, que se manifesta, que fala
E é importantíssimo. Tem uma pessoa a qual eu sigo e admiro bastante, que é a Josiane Reise. Ela fez um comentário sobre essa questão que eu vou abordar aqui com vocês, que foi muito bom, excelente, excelente. Mas, assim, faltou um detalhezinho ali da informação dela que não ficou muito bem, acho que explicado. E é daí que eu vou partir. Então, veja, sim, né? Saiu a legislação 14.973, de 16 de setembro de 2024, dizendo o seguinte: o INSS, então, passa a ter total autonomia para cortar benefícios com suspeitas de fraude, tá? Então, ele pode, se ele suspeitar que existe fraude, ele pode simplesmente ir lá e suspender o benefício, cortar o benefício. E qualquer benefício, não mais apenas o que antes a gente chamava de pente fino, quando era exclusivamente para os benefícios de incapacidade, tá? Então, que era a incapacidade temporária, que a gente chamava antes da reforma previdenciária de auxílio-doença, e a aposentadoria por incapacidade permanente, o que antes a gente chamava de aposentadoria por invalidez. Então, acho que os nomes foram adequadíssimos, né? Porque o requisito para receber um benefício que na época era chamado de auxílio-doença não é a doença, é a incapacidade. Então, perfeito. E o requisito para receber a antiga aposentadoria por invalidez não é invalidez também, né? É a incapacidade permanente para as atividades. Então, ok, em relação aos nomes, acho que foi super bacana em relação a isso ter alteração. E então tá. Então o principal objetivo do pente fino antigamente era esse, né? Avaliar os benefícios de incapacidade temporária e permanente para fazer uma análise se o segurado realmente mantém a incapacidade ou se não. E se não, cortava o benefício e a pessoa tinha que voltar para as atividades. E muitas delas tinham fraudes e muitas não tinham. E mesmo assim eram cortadas. Então, muitas pessoas honestas que não fraudavam o sistema tiveram benefícios cortados em razão de alguns que fraudam. E a ideia agora com a lei 14.973 é a mesma, só que ampliou o leque. Então, não está exclusivamente para benefícios de incapacidade, tá? Para também benefícios de aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, para os benefícios de incapacidade, para o benefício da pensão por morte e daí o benefício assistencial, que é o benefício de prestação continuada, né? Tá, tem fraude? Tem fraude. E precisa ser avaliado e precisa ser retirado o benefício dessas pessoas que fraudam o sistema. Contudo, essa autonomia que foi dada ao INSS de fazer o corte, de ter autonomia de cortar os benefícios, sem precisar de uma investigação mais adequada, mais profunda, isso é preocupante. Isso é bastante preocupante para os idosos e as pensionistas, os pensionistas, que honestamente recebem o benefício e que poderão ter seus benefícios cancelados, cortados. Então, e aí, claro, óbvio, tem o direito de entrar com recurso e tudo mais, tem, só que vai dar trabalho. E obviamente que vai ficar sem receber enquanto foi cortado o benefício. Então, o INSS vai poder cortar o benefício do segurado
sem uma investigação adequada, sem a possibilidade do princípio do contraditório e da ampla defesa, e aí o segurado vai ter que entrar com pedido de revisão, recurso, e vai ter que se incomodar um pouco, dar trabalho. Então, essa é a proposta da legislação. Não está vinculado apenas aos benefícios de incapacidade, mas também a benefícios de idosos, tá? Idosos. Agora, o que eu queria falar, somente para ampliar a informação que a Josiane Reise fez, que foi maravilhosa, é no sentido de que existe uma diminuição de pessoas trabalhando formalmente, né? E isso não quer dizer que você não tenha que contribuir. Então, deu meio que a entender da informação que as pessoas não estão mais contribuindo para o INSS porque não tem mais o emprego formal. Como se apenas tivessem que contribuir para o INSS pessoas que trabalham registradas, com carteira assinada, seletistas. E não é isso que está escrito na legislação, tá? Não é isso. Então, não é uma escolha pagar previdência, né? Eu sempre disse isso nos meus cursos. Não é uma escolha pagar previdência. Previdência é um dever. Tá na lei, tá na Constituição, tá? Eu trouxe aqui para vocês o que tá na lei de custeio da Previdência e Regime Geral de Previdência Social, artigo 12. E aí você tem a condição de empregado, você tem a condição de trabalhador avulso, você tem a condição de trabalhador rural e você tem a condição de contribuinte individual. E na condição de contribuinte individual, por exemplo, diz ali no artigo 12, na letra G, ele diz assim: quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego. Letra H. A pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não. Ou seja, não interessa qual é a forma de trabalho, interessa se você tem trabalho e ele é remunerado. Se você tem trabalho e ele é remunerado, você tem fato gerador de pagar Previdência Social. Então, você tem que pagar Previdência Social no Brasil e INSS. Tem. Não tem outra alternativa. Você é obrigado. Não dá para eu chegar aqui e na condição de microempreendedora individual que sou, falar assim, não. Eu vou pegar meu dinheiro e colocar tudo numa previdência privada, num fundo de investimento. Não dá. Eu devo fazer isso? Devo fazer. Mas eu tenho que pegar parte disso e pagar a Previdência Social. Porque eu sou obrigada. Tá aqui na legislação. Tá, não vamos entrar, vamos deixar para um outro vídeo, para não ficar muito longo, a questão da retirada de prolabore, tá? No meu caso, do meu exemplo, na condição de empreendedora individual. Mas digamos que não fosse empreendedora individual, eu fosse vendedora de Mary Kay, que eu fosse jardineira, que eu fosse carpinteira, que por conta própria e trabalhasse por conta própria, tá? Eu tenho que pagar a minha Previdência Social, INSS. E aí existe a possibilidade da escolha, né, que veio a partir de 2007, a possibilidade da escolha de pagar a alíquota de 20%, tendo direito a todos os benefícios e na contribuição a qual, né, na média da contribuição a qual eu fiz, ou então na alíquota de 11%, certo? Não tendo direito à aposentadoria por tempo de contribuição e pagando sobre o valor de um salário mínimo nacional. E aí, consequentemente, o valor do meu benefício vai ser um salário mínimo nacional. E aí tem o microempreendedor individual, que deixa para um outro momento, a gente fala em outro momento, que daí a alíquota é 5%.
Mas, enfim, previdência não é uma opção, é uma obrigação. A gente não paga porque quer, a gente paga porque é obrigado a pagar. E se não pagar previdência social, a Receita vai te pegar. Então, você paga porque você deve pagar. Não dá para escolher. É claro que é super recomendável você fazer tua previdência privada, teu investimento, teu fundo de investimento. A gente tem que analisar daí num outro momento qual é a melhor alternativa, né? Para você se precaver para o futuro. Entretanto, não se diminui pagamento de previdência social para o INSS, Previdência Pública, em razão de pessoas que deixaram de trabalhar na condição de empregadas. Se estão fazendo bico, elas têm que pagar previdência social. Eu sei, não pagam, mas tem. Então, por enquanto, ainda não cai, porque a Receita Federal ainda não cruza a informação, mas valores um pouco mais elevados, valores muito baixos ainda passa. Mas tem como saber? Tem como saber. Então, eu recomendo que a gente tenha muito cuidado quando a gente falar de pense na sua previdência. Sim, pense na sua previdência futuramente, porque você precisa de uma aposentadoria digna. Agora, não quer dizer que você não tenha que pagar hoje, tá? Senão você vai estar com uma dívida hoje com o governo. Infelizmente. Quando, na verdade, o governo é que tem uma enorme dívida com a gente, né? De tanto tributo que a gente paga. Mas, enfim, deixamos para uma próxima o assunto do Prolabore e de outras questões previdenciárias. Por enquanto é isso. Beijo, beijo, até a próxima.